E aí, galerinha do canal, beleza? Continuando aqui, Parasite Evil, história parte 2. Vamos lá. Continuando o acidente com a carroça, a Ivy começa a sonhar de novo com a sala do hospital, flashback, né? Da sala do hospital aqui, ela começa a sonhar de novo. Depois ela vai para o Daniel do lado de fora. Bem aparece que sua mãe estava fugindo de uma maneira diferente. O menininho, o filho do pai dele, do policial lá. Ele passou mal ou foi ao banheiro. Quando ele voltou, foi tudo que ele viu foi uma bola de líquido, né? Isso foi a é, única explicação para ele ter saído vivo do parque. O que não pode se dizer o mesmo de Lorraine, que morreu junto com a plateia. A essa altura todo mundo já estaria sabendo da tragédia, inclusive Burke e todo o departamento de polícia. Falando em Burke, ele toma uma decisão drástica e tem ordem de evacuar todos os cidadãos da ilha de Manhattan. Ele pede o Adri e Nix para ajudarem na evacuação, mas nessa hora Daniel aparece correndo, perguntando por Aya, e como ninguém sabia do paradeiro dela, ele decide procurar ela por conta própria. Antes de sair do departamento de polícia, ele deixa Baker no andar de baixo, filho dele, né? Ela apresenta para ele a cadela Shiva, e parece que os dois gostaram de se conhecer. Após isso, mostra uma cena da cidade em plano de evacuação. Todo mundo querendo fugir da cidade ficou louco, né? Sempre assim quando esse bagulho tem de evacuação em jogos, né? Ai, ai. Tum, 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 tum. Tá acontecendo muitas batidas. Tipo, quem assistiu o filme Guerra Mundial Z lá, todo mundo igual louco, né? Então é aquilo lá quando ele fala de evacuação, né? Continuando. Lembra da ligação de Pirka tinha recebido no seu escritório sobre um japonês que estava indo até a cidade? Seu nome é Kunihiko Maeda, um cientista, 35 anos, tímido, mas muito inteligente. Após ficar sabendo do acidente em Card Hall, ele decide ir até Nova York investigar o caso, suspeitando que isso deveria ser obra das mitocôndrias. Ao chegar na cidade, ele se depara com ela toda em a cidade totalmente deserta, com só alguns policiais bloqueando a estrada. Como seu inglês não é lá essas coisas, ele tenta convencer os policiais a deixar ele entrar na cidade, mas com uma ordem a evacuar, é claro que eles não deixariam. Até que um dos policiais começa a pegar fogo, entrar em combustão, e com essa distração ele consegue entrar na cidade. Voltando até Aya, ela ainda continua tendo alguns flashbacks no hospital de memória, né? Aí ela acorda e estava numa casa qualquer. Ele tinha encontrado Maeda, ele tinha encontrado ela numa carroça e trouxe ela para ele para esse local, né? Os dois se apresentam e Daniel aparece também. Ele deixa aí a par da situação, dizendo que a cidade foi evacuada depois do incidente ao Central Park e que eles não sabem ainda o paradeiro de Eve. Nesse momento, algo semelhante se aconteceu no Japão. Foi assim: a mulher de um cientista se envolveu num acidente de carro. Ela ficou gravemente ferida e à beira da morte. O cientista, como amava muito sua mulher, ele decidiu cultivar suas células na esperança de mantê-la viva. O que aconteceu depois disso foi bem curioso. Suas células se multiplicaram e tomaram conta do controle do seu corpo físico. Ou seja, uma mitocôndria Eve despertou no seu organismo. Eve, agora controlando o corpo da mulher, pegou no seu lado cientista e tentou dar luz ao último ser. Ela queria fazer isso porque as células do corpo da mulher estavam se enfraquecendo, e dando a luz ao último ser, Eve poderia viver sem se precisar de um corpo. Neste meio tempo, a mulher acabou morrendo, e quando ela foi registrada como doador de órgãos,
Seus rins foram transplantados em uma menina. Eve, como era muito esperta, implantou um ovo fertilizado na jovem e ela deu à luz ao último ser. Após ficar sabendo disso, Maeda ficou interessado e começou a investigar o caso. Conversa vai, conversa vem. Daniel diz que Aya é a única que não foi afetada pelos poderes de Eve, o que deixa Maeda ainda mais curioso. Aya, por ser imune a tudo isso, ela deve ser um monstro igual a Eve, e com medo de machucar os outros, pede para ficar sozinha. Nos dias seguintes, Aya encontra os dois lá de fora. Daniel fala que eles não podem mais perder tempo e devem procurar por Eve antes que ela cause uns problemas. Mas antes de partir, eles resolvem pegar uns remédios na farmácia mais próxima, e se equiparem melhor na loja de armas. Após fazer isso, Maeda precisa de alguns equipamentos para fazer uma pesquisa. E o único lugar que estão é na sala do Dr. Clem no museu. Chegando até lá, Maeda inicia os testes e diz que conseguiu pegar células de Eve da roupa de Aiva. Isso aconteceu depois da luta entre as duas na carroça. Enfim, eles pegam as suas próprias células e colocam junto com as de Eve. E ao olhar pelo microscópio, as mitocôndrias de Eve cercam e atacam todas as outras células de Maeda, inclusive controlando o núcleo. O mitocôndria comum não teria o poder suficiente para fazer isso, mas Maeda diz que as mitocôndrias de Eve, ou Melissa, evoluíram tanto que são capazes de sobreviver sem o oxigênio do núcleo ou controlar outras mitocôndrias, o que explica a Eve ter o poder de fazer as pessoas entrarem em combustão. Neste momento, ele pede para a Eva. Esse nome dela é complicado. Fazer o teste também com as suas próprias células para descobrir porque ela é imune aos poderes de Eve. Maeda faz o que ela pediu, o resultado deixa ele bem surpreso. As mitocôndrias de Aya, esse nome eu não consigo decorar esse nome. Aya. Então, as células dela têm bastante energia ao núcleo de suas células, fazendo que com elas esses núcleos possam se defender das mitocôndrias de Eve. O objetivo da mitocôndria Eve é bem simples: proteger sua espécie e destruir todas as outras mitocôndrias, fazendo elas se libertarem assim. Mas de alguma maneira, mitocôndrias de Aya encontraram alguma maneira de se rebelar contra isso. Enquanto eles conversavam, o Dr. Glenn aparece e fica nervoso por eles terem invadido seu laboratório. Ele dá uma rápida olhada no microscópio e descobre que as células de Aya não eram células normais, e de alguma maneira ela era imune aos poderes de Eve. Enquanto Clemens conversava com Aya, Daniel descobre alguma coisa muito importante. Ele vê pelo monitor uma lista de nomes, e nessa lista de nomes estava o nome de seu filho e de sua ex-mulher. Ele se levanta correndo e parte para cima de Clem e exigindo resposta. Aya tenta acalmá-lo e eles decidem saírem dali. Após toda essa confusão, os três decidem voltar para a delegacia. Ainda no carro, Maeda diz que aquela lista é a lista de HLA. Ela serve para verificar se os órgãos, depois de transplantados, sofrem alguma rejeição. O nome do seu filho e de sua ex-esposa estavam na lista, porque eles eram compatíveis a transplantes. Levando o assunto para o mundo real, HLA é as siglas para antigos, não sei o que lá, de compatibilidade humana. Pessoas que têm compatibilidade umas com as outras, no caso de precisarem de um transplante de órgãos. Chegando até a delegacia, eles encontram o local todo destruído. Aí percebe na hora que isso é obra de Eve, porque ela podia sentir sua presença. Ela pede para os dois ficarem ali enquanto ela investiga o local.
Mas Daniel ignora e diz que precisa encontrar seu filho. Aya segue em frente e encontra vários policiais feridos. Antes de chegar até a sala do chefe, ela encontra Warner e diz que estava ok e diz para ela a Aya encontrar bem. Indo até a sala de Baker, ela encontra mais um policial ferido. Ela pergunta pelo capitão e o policial diz que ele foi atrás do garoto. Em seguida, ela vai até o departamento de armas. Wayne estava bem e o que não pode dizer de Torres, que estava gravemente ferido. Wayne diz que uma enorme criatura atacou Torres e como ele não uma arma desde o acidente com sua filha, ele não teve como se defender. Como último pedido, ele pede para Wayne tomar conta do local e em seguida morre. Wayne entrega a Aya a arma de Torres e pede para ela vingar a morte dele. Depois disso, ela vai até o canil e encontra Kate grave e ferida. Ela diz que Shiva estava agindo de uma maneira diferente e acabou fugindo e Ben foi atrás dela. Durante todo esse caminho, você vai no jogo lutar contra os monstros. Alguns ela já tinha vistos anteriormente, como no caso dos ratos e dos corvos, e os novos monstros que você enfrenta vai ser os Dogmans, que parecem com lobisomens ou as aranhas gigantes. Seguindo em frente, aí encontra Nix no corredor principal. Ele diz que Ben subiu as escadas e manda Aya ir atrás dele. Enquanto ela ia subir os andares, Aya encontra Ben e a cadela no último andar. Ele tira o garoto de perto da cachorra e diz que Ivy a transformou em um monstro. E de fato ela se transforma em um. Ela vai virar tipo o lobisomem dos monstros que você já estava enfrentando. Ela parte a cabeça, tipo, igual nos cachorros do Resident Evil e o 5, né? E vira um bichão muito feio. Após a transformação, Birka tenta proteger o garoto, disparando alguns tiros. Mas, mas ele acaba ficando sem bala e acaba ficando encurralado pela criatura. Enquanto isso, Aya encontra um monstro que matou seu amigo Torres. A criatura é um dog que evoluiu mais do que o normal, dobrando de tamanho e ficando ainda mais forte. Aya consegue derrotá-lo sem dificuldade e vinga a morte de seu parceiro. Após isso, ela chega até o último andar e se depara com Maker gravemente ferido e além da criatura também. Dessa forma, o que era um dia a criatura foi uma cachorra, deu a, deu a origem a um cachorro chamado Cerberus. Ficou bem feio. Ele é grande, tem 3 cabeças e cada uma possui uma quantidade de vida e um ataque diferente. Após uma batalha complicada, Aya consegue vencer e salva Birka e o garoto. Bem, Daniel aparece também e fica aliviado por ver seu filho a salvo. Ele além disso agradece o capitão por ter protegido seu garoto. Depois de toda essa confusão, eles resolvem ter um minuto de descanso. E com isso o terceiro dia se encerra e se inicia um quarto dia da história. Logo de manhã cedo, Daniel, que está agora no lugar de Baker, estava na sala do capitão junto com a Aya e o Warden. Eles estavam discutindo sobre os últimos acontecimentos. Daniel estava confuso e não entendia o motivo sobre Ivy ter atacado o departamento de polícia. Ele pede a Aya para encontrar-se Maeda, porque ele talvez podia ter algumas respostas. Aya procura por toda a delegacia e acha o cientista no laboratório. Que novidade, né? Os dois conversam um pouco, né? E Daniel aparece e pergunta para ele o que Ivy queria, atacando a delegacia, depois fugindo. Maeda chega à conclusão que ela só queria somente distrair todos eles. E pergunta se na cidade tem alguns tem, se na cidade tem algum hospital ou clínica que fazia inseminação artificial. Isso porque o corpo de Melissa já não deve estar mais aguentando a presença de Eve.
e ele suspeita que o plano dela é gerar o último ser, igual aconteceu no Japão, que o próprio Maeda contou. Daniel diz que existe um banco de espermatozoides na cidade chamado Saint Francis e que Eve deve estar lá. Sabendo isso, Aya e Maeda vão até o hospital e Daniel fica tomando conta da delegacia, que era o novo capitão. No caminhão, Aya pergunta a Maeda o que aconteceu com o ser supremo que foi gerado no Japão. Ele conta que a criatura morreu junto com um cientista que era seu pai. Aconteceu da seguinte maneira: uma rebelião aconteceu no organismo desse ser. As mitocôndrias que foram passadas pelo pai foram rejeitadas pelas mitocôndrias de Eve. Com tudo isso acontecendo, o Ser Supremo começou a se dissolver e na tentativa de salvar seu filho, o cientista acabou morrendo junto. Poderia até ser um monstro, mas no final das contas ainda era seu filho. Chegando no hospital, Maeda decide ficar do lado de fora porque ele poderia morrer queimado, né? Então Aya entra no hospital. Lá ela encontra a garotinha mais uma vez. Ela desconfia que essa garotinha pode ser sua irmã falecida, Maya, ou até ser seu próprio reflexo. Depois disso, Aya decide entrar no elevador, mas Ivy aparece e tenta de várias maneiras que Aya siga em frente. Ela corta os cabos do elevador, corta a energia do hospital, tranca algumas portas e por fim destrói todas as escadas. E agora a Aya está num beco sem saída, e ao procurar uma maneira de sair dali, ela encontra a garotinha mais algumas vezes, e chega à conclusão que era a imagem da sua irmã Maya. Só que toda vez que a Aya tenta falar com ela, a Maya desaparecia sem nenhum motivo aparente. Mas ela parecia estar ajudando sua irmã a achar uma saída. Aí então encontra um painel e percebe que faltava 3 fusíveis. E que se caso ela encontrasse, a energia do local poderia ser restaurada. Com isso em mente, ela sai à procura dos fusíveis e consegue encontrá-los. E ao voltar para o painel, ela consegue reativar a energia. Após isso, ela usa o elevador alternativo e consegue voltar ao onde estava. Ela consegue voltar ao elevador e sobe para cima. E ao chegar lá, Aya se depara com a imagem de 2 garotas e percebe que era ela e sua irmã quando eram mais novas. Aya não entende ainda o motivo dessas imagens e decide seguir em frente. Ela entra por uma porta que antes estava trancada e encontra uma médica e um paciente. O paciente vai embora desesperado e a médica diz que lá tem uma enfermeira que estava em perigo ao sala ao lado e pede para ela ir lá salvá-la. Aí ela vai até a outra sala e consegue derrotar os monstros e salva a enfermeira. Assim que ela faz tudo isso, Aya sente o déjà vu. Essa sala é a mesma das suas visões. Tum, tum, tum. Após mais uma visão, Aya pergunta à enfermeira onde leva a porta que fica perto do elevador. Ela fala onde é o local onde guarda os oxigênios e também o nitrogênio líquido. Aya quer saber por Aí a pergunta quer saber por que o hospital usa nitrogênio. A enfermeira diz que não sabia, mas entrega a chave para ela e manda ela descobrir por si mesma. Após a conversa, a enfermeira foge do local e a Aya segue em direção à porta principal. Até aqui, a Aya enfrenta alguns novos NPCs, com as bactérias, os Batman, uma versão mais evoluída dos ratos, os Flamers e uns Pixantmen, que é um monstro inspirado na quimera da mitologia negra. E por fim, chegando ao corredor no fim dos elevadores, aí encontra a médica e pergunta o que mesmo que ela tinha perguntado à enfermeira. A doutora responde que o nitrogênio líquido é para usado
usado para muitas coisas, mas principalmente para evitar que o banco de espermatozoides estrague. Ao escutar isso, aí já tem um espanto, porque Maeda estava certo. O principal plano de Eve era mesmo gerar um ser supremo. Sabendo disso, aí pergunta à doutora como desligar o nitrogênio líquido. E a doutora fala que no depósito ela vai encontrar 3 válvulas. Desligando elas, vocês, desligando as 3 válvulas, a energia que sustenta o bagulho para não estragarem vai ser desligado. Antes de seguir até o depósito, aí pergunta também em que elevador ficava o laboratório de pesquisas. E a doutora diz que fica no 13º andar. Após essa conversa, Aya vai até o depósito e tenta desligar as válvulas de energia que alimentam lá em cima. E depois, em seguida, ela sobe até lá em cima, até o laboratório de pesquisa. É importante vocês prestarem atenção nesse momento da história, porque antes de entrar no laboratório, aí eu vi pela janela um prédio Kaiser Picture emanando uma grande quantidade de energia. Eu volto a falar disso mais à frente. Chegando aos laboratórios, aí encontro uma lista de nomes parecida com a KLA, parecida com a que ela encontrou no computador de Glenn. A diferença é que além dos nomes de Ben Henry, estariam no nome Melissa, Maya Brown, sua irmã, e também Marito Man, sua irmã. E ela também encontra o papel do do nome do médico, que eu não tô conseguindo ler, que ele era responsável por um bagulho artificial. E tudo isso que a Aya começa a suspeitar de algumas coisas, mas decide seguir em frente. Ela encontra a chave do elevador e decide ir até o telhado. Depois a cena vai para um porta-aviões. O capitão diz para o caça se prepararem e prepararem de irem direto para aí no motivo de destruí-la. Voltando até a Aya, ela consegue chegar até o telhado e se depara com aranhas gigantes, chamada de Spider-Woman. Essa NPC é uma forma mais evoluída das aranhas. Ela também é extremamente forte e também consegue disparar teias e bolas de fogo. Depois de uma luta bem difícil, a Aya consegue vencer e depois, mais pra frente, ela encontra com Eve. A vilã diz que dessa vez ela não vai falhar em gerar o último ser como sua irmã do Japão, e com que os seres humanos são muito limitados, dependendo sempre de máquinas para sobreviver. Assim que ela fala isso, Eve dá uma demonstração do que ela acabou de dizer. Tem uns jatos indo pra lá, mas ela faz com que o piloto se transforme. Que vire geleia dentro do jato. Aí os aviões acabam batendo no outro e explode. Após a cena, ela pede para ela parar e Eve diz que não. E lamenta que as duas não se entendem. Eve vai embora e Aya vai embora e vê um dos caças vindo na sua direção. E consegue se salvar a tempo se jogando da plataforma. Após se jogar da plataforma, o monstro aparece novamente e corta os cabos, fazendo Aya cair alguns andares. Ela é mais esperta e aciona rapidamente os freios de segurança, chegando salvo no chão. Daniel e Maeda aparecem também, e Aya fala para eles não perderem tempo e se supor que Eve já fugiu, com a amostra de espermatozoide. Lembra do laboratório que ela encontrou a lista HLA? Então, lá os tubos de espermatozoide já estavam vazios. Voltando até o carro, Daniel disse que encontrou alguns podres do Dr. Clem. Há um tempo atrás ele trabalhava no hospital, mas acabou sendo demitido por justa causa
depois que descobriram que ele distribuía ilegalmente listas de pacientes. E além disso, diz que o Warner estava investigando a Melissa e descobriu que ela foi vista várias vezes andando sozinha pelo museu à noite. Maeda diz que eles precisam ir até o museu imediatamente e não deixar de maneira alguma o último ser das caras. Daniel pede calma e diz que eles precisam ir à primeira delegacia e ver o que o Warner tem a dizer. Chegando na sala do capitão, Warner começa seu discurso e diz a mesma coisa que Daniel tinha adiantado para ele no carro. Daniel chega à conclusão de que o Dr. Clem estava ajudando Eve a dar luz ao último ser e propõe que eles se dividem para procurar pelos dois. Para ajudar nas buscas, ele entrega para a Aya e também para Maeda rádios comunicadores e avisa que se eles encontrarem Eve, é para eles chamarem reforços imediatamente. Warner diz que também vai ajudar na procura e sai pela cidade em busca de pistas. E com tudo isso que estava acontecendo, o quarto dia se encerra e tem início ao quinto dia da história. Então, com isso, iniciando o quinto dia, vou parando o vídeo por aqui para não ficar muito grande. Daqui a pouco eu volto com mais histórias para vocês. Então, falou e até o próximo vídeo.